Nesses últimos dias, o Bolsonaro se superou na tarefa absolutamente incansável de degradar, de emporcalhar o cargo que ocupa e, pior, a imagem do nosso sofrido Brasil. Primeiro foi a atitude absolutamente chocante de fazer palanque eleitoral com aquela tragédia humana e política de Foz do Iguaçu. A divulgação daquele telefonema para os irmãos da vítima e o convite para eles virem a Brasília participar de uma coletiva de imprensa ao seu lado, para mim, ultrapassaram qualquer limite de decência, de pudor, sabe, de humanidade, que mostra o nível de podridão espiritual em que o Bolsonaro se encontra. É uma cena que vai entrar para a história como uma das mais oportunistas e insensíveis da nossa política. Você chamar o irmão de um cara que foi assassinado para tirar fotografia e fazer... Bom, mas como o Bolsonaro é o rei do grotesco e não tem a mínima noção de honra, decência e respeito à pátria, ontem ele ofereceu um novo e ainda mais grave espetáculo de degradação para o Brasil e pior. Meu Deus do céu, a gente não merecia isso. Um mais grave espetáculo de degradação para o mundo. Como vocês devem estar sabendo, mas quem não souber, preste atenção no que eu vou lhe contar aqui. O Bolsonaro simplesmente convidou oficialmente cerca de 40 embaixadores estrangeiros, ou seja, sabe, os representantes dos países da comunidade internacional, para ouvir os seus ataques às instituições democráticas do Brasil, que ele governa, o país que ele governa, e ataques à própria democracia. Que elegeu ele, Ciro? E 100 vezes. Ele e os filhos picareta dele, todos eleitos e não sei o que e tal. É um negócio de doido. Só deputado foi quantas vezes, deputado? Só ele deputado? foi 28 anos deputado. 7 28, vezes, são né? 7 vezes. 7. Bom, é até difícil imaginar o que é que esses embaixadores, eu estava hoje comentando com um grande empresário brasileiro que eu visitei no Rio de Janeiro, eu fico pensando, o embaixador do Reino Unido, o embaixador da França, né, você teve agora com o primeiro-ministro da Espanha, imagina o que é que passou na cabeça desse embaixador, dizendo ali, o presidente do Brasil me chamou e eu vou. Aí cheguei lá e ele fica ouvindo essa maluquice, até escrito errado o negócio. Bom, mas eu vou mostrar para vocês agora alguns cortes dessa pregação macabra. Reparem que o Bolsonaro já começa desacreditando as eleições de 2018, que ele próprio venceu. Sabe, se eu fosse o TSE, claro que aqui é só uma imprecação, eu anulava a eleição do Bolsonaro, mas é só um desabafo. Ele esculhamba, diz que houve fraude nas eleições de 2018, que ele venceu, tentando dar credibilidade às alegações de possíveis fraudes agora, em 2022. Solta aí, diretor, depois eu e o Lupe voltamos para comentar. Vou pedir o react do Lupe também. É justo, é muito justo. Teria muita coisa a falar aqui, mas eu quero me basear exclusivamente em um inquérito da Polícia Federal que foi aberto após o segundo turno das eleições de 2018. Oh, meu Deus do céu. Onde um hacker falou que tinha havido fraude por ocasião das eleições. Falou que ele tinha invadido o grupo dele, o TSE, o Tribunal Superior Eleitoral. Até hoje esse inquérito não foi concluído. Entendo que não poderíamos ter tido eleições de 2020 sem apuração total do que aconteceu lá dentro. Porque o sistema é completamente vulnerável, segundo o próprio TSE. Lupe, ele está falando para 40 embaixadores estrangeiros. Oh, meu Deus, que vergonha. Faz o teu comentário aí, que depois eu faço o meu. É a besta fera. É a besta fera, é a besta fera. Porque eu fico parando para pensar o que a comunidade internacional deve achar de um presidente da República que bota em dúvida a lisura da sua própria eleição. E as instituições do país. Que elegeu ele. Ele. A minha cabeça, eu sou burro mesmo, porque o cara está questionando por que o tribunal não julgou a fraude da eleição que ele venceu. Não é isso? É isso. Ou eu estou errado? Não, está certíssimo. Bom, hoje eu assinei uma petição, junto com o nosso doutor Agra, Valber, sim, claro, para exigir dos tribunais que façam um reparo a isso, porque o Bolsonaro está fazendo comício. Agora, o camarada é o chefe da Polícia Federal e fica acusando a Polícia Federal de não concluir o inquérito. Isso é um negócio de maluco. Esse inquérito, para todo mundo saber,
Nunca apurou coisa nenhuma, nada, zero, não tem isso, está tudo desmentido. Ele está mentindo despudoradamente para 40 embaixadores que, saindo dali, são obrigados a fazer. Meu irmão, presta atenção, pelo amor de Deus, você que ainda vota no Bolsonaro, mas que é um cidadão brasileiro, um patriota. Esse cara chamou 40 embaixadores estrangeiros, mentindo de forma absolutamente chocante, se queixando para estrangeiro das nossas mazelas ou da mentirada com que ele trata o assunto. E esses camaradas, os embaixadores, eles saem, são obrigados a fazer um despacho para cada um dos seus países. Hoje, olha, todos os grandes jornais do mundo registraram essa patuscada do Bolsonaro. Bom, no segundo momento, porque você já achou um absurdo? Presta atenção. No segundo momento, o Bolsonaro avança um pouco mais o sinal. Ele lança a tese de que os ministros Alexandre de Moraes, Luiz Roberto Barroso e Edson Fachin devem favores a Lula e por isso não teriam nenhum pudor de fraudar as eleições. Diretor, mostra esse corte. Ele está falando de 3 ministros do Supremo Tribunal Federal. Deixo claro, quando se fala em ministro Fachin, ele foi o responsável por tornar Lula elegível. Numa interpretação de um dispositivo constitucional, o Lula estava preso, e o Supremo entendeu que a prisão só poderia acontecer em última instância, na quarta instância. Deixe bem claro, por que o senhor Barroso foi escolhido pelo governo do PT para ser ministro do Supremo Tribunal Federal? Porque ele trabalhou para que o terrorista César Battisti ficasse no Brasil. O ministro Alexandre de Moraes manda prender quem disseminar fake news nas eleições de 2022. O que é fake news? É o que eles acham que é fake news. Anda no meio do povo. O outro lado não. Sequer toma café ou almoça no restaurante do hotel, come no seu quarto. Porque não tem aceitação. Agora, pessoas que devem favores a ele não querem um sistema eleitoral transparente. Pregam o tempo todo que, imediatamente após anunciar o resultado das eleições, os respectivos chefes de Estado dos senhores devem reconhecer imediatamente o resultado das eleições. Pessoal, deixa eu repetir. Ele está falando para 40 embaixadores, 40 representantes estrangeiros, como se ele fosse uma espécie de ombudsman, como se ele fosse assim alguém que não é o chefe do Estado brasileiro, como se fosse alguém que não tivesse, que tendo alguma evidência, seja qual for, não fosse ele o responsável por corrigir as coisas. Isso é um negócio absolutamente chocante, isso é crime. Você desonrar a pátria, sabe, para o estrangeiro, é crime de lesa pátria, está escrito na lei. Lupe. Irmão, é horroroso isso. Eu fico Ministros imaginando. Do Supremo, você imagina um embaixador Jesus. Estrangeiro ouvindo isso? E tem uma coisa mais grave ainda, irmão. Se você se lembra o que aconteceu com o Trump, Lembro bem. ele faz a cópia Ele está no caminho. do caminho do Trump. É isso. Ele importou o cara das redes sociais dele. É o tal Steve Bannon. Importou. Grande bandido internacional. Agora já prepara o bote contra o resultado eleitoral e, se bobear, vai proclamar para a galera dele invadir, como já tentaram invadir da outra vez o Supremo. Isso. Então isso é muito grave. Só que esse canalha tem que entender que se ele estiver do outro lado, nós vamos estar da rua do outro lado. Ah, toma nota aí, ó, Bolsonaro. Ô vagabundagem aí de pijama, vocês generais traidores da farda de Caxias, metam-se a fazer golpe no Brasil, que vai haver resistência, e covardes como vocês vão apontar o fuzil para patriotas. Nós estaremos na rua defendendo a democracia A brasileira. maioria não está nessa, a esmagadora maioria. Não, a maioria, estou falando só dos de Dos que pijama, estão com cargo de que confiança, armaram essa patuscada. dos nomeados por ele. Não, eu tenho contatos dos 16 principais comandos brasileiros, 12 têm clareza de que tem compromisso com a legalidade, com a Constituição brasileira. Mas veja, brasileiro, meu irmão, eu estou falando para você. Você que é meu irmão, é meu patriota, se prefere outro. Mas faz sentido o presidente do nosso país
chamar estrangeiros para fazer esse vômito de mentira, de queixa, de mimimi, que destrói a imagem. O Brasil hoje está mencionado no mundo como uma república de bananas. Republiqueta. Isso não é razoável, nós não podemos aceitar isso passivamente, ô povo brasileiro. Bom, é claro que nesse festival de absurdos não podia faltar a cereja do bolo Ainda tem podre, mais. a milésima ameaça velada que as Forças Armadas podem intervir no processo. Roda aí, diretor, presta atenção. Depois das Forças Armadas serem convidadas para participar da Comissão de Transparência Eleitoral, o Fachin, quem tornou o Lula elegido, diz que quem trata das eleições no Brasil são Forças Armadas. Por que nos convidaram? Nos convidaram. Achavam que iam dominar as Forças Armadas? Olha, Será que se esqueceram que eu sou o chefe supremo das Forças Armadas? Jamais as Forças Armadas participariam de uma farsa. O que nós queremos? Paz, tranquilidade. Agora, por que um grupo de 3 pessoas apenas, 3 pessoas, querem trazer instabilidade para o nosso país? Não aceitam nada? Né? Repito, me sinto até envergonhado desse momento. Sabe o que eu acho, irmão? Tudo isso é ensaiado. assim, Tudo isso é teatro. é tudo. Tudo é montado para desviar a atenção do povo brasileiro do mundo real. Enquanto a gente está tendo que discutir com essa praga, essas merda que ele fala, desculpa. Não, mas é disso que termo, se trata. a gente está discutindo, vai vir os generais, vai ter isso, não vai ter nada, Ciro. É isso. Simplesmente nada. E não me fabrique em crise para tentar fazer com que tenha polarização eleitoral. É isso. Eu não vou nessa, não. Para que tem 2 turnos? Justamente para todos os partidos que têm coragem e ousadia apresentarem seus nomes, seus projetos. Aí no segundo turno se discute o que você vai fazer. Mas é por isso que, para mim, tudo isso é construído, Ciro. Ah, mas é sem dúvida. Tudo isso é para desviar a atenção. Claro, Tudo R$50 isso- a carne de segunda, meu irmão. É isso. O povo tendo que pagar por pele e Disputa, você osso. mostrou agora. É Pescoço, Pescoço, pele e tal, é isso. Então, é isso. é isso que eles querem. Até quando a gente vai aceitar isso? Pois é. Eu acredito naquilo que você falou de arrebentar a represa, não é isso? É isso, é Romper isso. Isso é uma aquela- grande barragem cheia de rachadura. Uma dessa a gente acerta, vai ser uma tsunami, sabe, de rebeldia e de esperança. Bom, são tantos os crimes de responsabilidade que o Bolsonaro cometeu nesse encontro. Deixa eu repetir para vocês, eu não sei porque isso tem que me fazer bem ao coração, senão vai explodir. Escuta aqui, meu irmão, meu patriota, amante do Brasil como eu sou. É razoável que o presidente da nossa república, um dos maiores países do mundo, um país que era querido, respeitado mundo afora, chame autoridades estrangeiras, embaixadores, para fazer esse tipo de patética depoimento? Sabe, que absurdo inominável é esse? Mas são tantos crimes que ele cometeu nesse encontro que a obrigação de todos os democratas do país, a nossa obrigação, é buscar instrumentos legais para retirá-lo do cargo. E felizmente isso está começando a acontecer. Hoje mesmo um grupo de 43 procuradores do Ministério Público Federal encaminhou ao Procurador-Geral da República, Augusto Aras, um pedido de abertura de investigação sobre os ataques do Bolsonaro ao sistema eleitoral. Vamos ver se o doutor Augusto Aras cumpre o seu dever de Procurador-Geral da República. 43 procuradores fizeram um documento exigindo. Vários deputados da oposição, entre eles o André Figueiredo, nosso companheiro, Vônei Queiroz, nosso companheiro, também encaminharam um pedido de investigação ao Supremo Tribunal Federal por crime de lesa-pátria e de traição contra o seu próprio povo, que é do que se trata, isso é alta traição. O Tribunal Superior Eleitoral, por sua vez, desmentiu absolutamente todos os argumentos utilizados por Bolsonaro, desde a suposta fragilidade do sistema de votação e apuração, até a também suposta negativa em aceitar sugestões para aprimorar o processo eleitoral. Eu achei um erro grave do ministro Barroso ter chamado os militares para entrar nesse assunto. Mas isso é hora da gente pôr um ponto final, porque a boa-fé, a vontade de mostrar a transparência, a segurança do sistema, é que explica o gesto inocente no fim, como está se revelando, para deixar na mão desse canalha, que infelizmente ocupa a presidência do Brasil, porque o povo se decepcionou com a corrupção, com a crise econômica que produziu-se lá atrás, e esse canalha está aí enchendo de vergonha o Brasil, fazendo esse tipo de depoimento vergonhoso, sabe, nojento, enojante para autoridades estrangeiras. Eu nunca ouvi falar que país nenhum do mundo, minimamente sério,
contemporizasse com esse tipo de coisa. O tribunal esclareceu também que das 44 propostas feitas pelos integrantes da Comissão de Transparência Eleitoral, da qual, infelizmente, representantes das Forças Armadas fazem parte, nada menos do que 32 foram acolhidas. 11 estão sendo avaliadas para as próximas eleições municipais e apenas uma foi rejeitada. Ou seja, as nossas instituições, ainda que ali com certa timidez, estão reagindo. Mas como a abertura de um processo de impeachment depende da presidência da Câmara, e esse cargo é ocupado por uma figura como Arthur Lira, eu sei o quanto é difícil um processo como esse ter chance de ser bem sucedido. Seja como for, fica mais um registro tenebroso para a nossa história contemporânea. Nunca, digo a você, nunca o presidente de um importante país democrático havia convocado diplomatas estrangeiros para proferir ameaças contra a democracia do seu próprio país, nem para desfilar mentiras e mimimi contra o Poder Judiciário e o sistema eleitoral. O moral da história está mais do que claro. Nós temos um presidente que não respeita o Brasil, não respeita os brasileiros, que não tem o mínimo pudor de expor nosso país à vergonha e ao escárnio do resto do mundo. Hoje eu li, sabe, com muita tristeza e indignação, várias manchetes nos jornais europeus, jornais norte-americanos, New York Times, por exemplo, o mais importante jornal do mundo, falando com clareza que o Bolsonaro chamou os embaixadores para prepará-los para exatamente isso. Um caminho meio Trump de golpe e tal, que não vai acontecer nada, porque isso é um grande blefador, ele vai sair da presidência para a cadeia. A isso eu juro. Se eu tiver a honra de servir esse grande país como seu presidente, esse cidadão vai pagar cada um desses crimes, mas o mais grave de todos é que o Brasil tem 3% da população do mundo e entre nós morreram 11% de todos os mortos do mundo, graças a esse canalha irresponsável que, infelizmente, ocupa a presidência do Brasil. Seria esse o ponto mais baixo de uma presidência que tentou fazer negociatas com a compra de vacinas ou transformou o MEC num balcão de negócios onde a propina é paga até com barra de ouro? Eu tenho certeza que não. Esse filme de terror ainda reserva novos capítulos, podem esperar. Lupe, quer comentar? É nojento. É enojante. Eu vou te dizer, em 42 anos de vida pública, eu nunca tive tanto nojo de um presidente da República. Nem da ditadura militar. Não, eles tinham compostura. Tinha compostura e tinha inteligência. Claro. Raivosos, tenebrosos, torturadores, mas tinha inteligência. Aqui não, hoje é mediocridade. É o império da mediocridade, da besta. Este Bolsonaro é um besta-fera. É uma besta que está na presidência da República, literalmente, é o filho do diabo, é coisa ruim. É coisa ruim. Todo tempo destruindo a nação brasileira, o orgulho próprio, o amor do seu povo. Ciro, isso tem que acabar. Isso tem que acabar. E não cansa de usar o nome de Deus, né? Ele usa o nome de Deus o tempo inteiro. Em vão. Em vão. É mais um crime. Agora ele anda pegando a marcha, pega carona nas marchas e está ali falando... Eu digo sempre que na minha Bíblia, Gisele, tá? Amai-vos uns aos outros. Nunca odiai-vos uns aos outros. Ou muito pior, armai-vos uns aos outros. Né? Não, ele é o último elemento. Gente, já que estamos falando desses horrores do Bolsonaro, deixa eu então mostrar um vídeo aqui da querida Áquila Souza, que esteve aqui na Ciro Games há 2 semanas. Como sempre, ela dá um show de criatividade e humor. Pode soltar aí, pessoal. A corrupção, os privilégios... Ó, quem te viu, quem te vê, hein? Ô, mimizento. Peraí, você sou eu? É, eu sou você. E olha, viagem no tempo é coisa muito rápida, então pega isso aqui e anota. Tá, entendi. Em primeiro lugar, você vai hoje mesmo dar entrada na habilitação tipo A. Mas você é de moto. Eu odeio moto. Vai por mim, pra apoiar o presidente é só o que a gente vai precisar. E sem contar que é mais econômico. Mas e a gasolina 3,80? Sem perguntas difíceis. Segundo, esquece o investimento na agência de viagens, tá? Com o lockdown que vai ter, a gente não vai dobrar nem na esquina. Investe na doceria da mamãe. Doceria? Terceiro, o Vitinho vai tentar passar no concurso da PF. Diga a ele que desista, tá? Com aquele discurso moralista dele de querer combater a corrupção, tudo que ele vai conseguir é uma exoneração. Então diga a ele que investe nas Forças Armadas. A gente vai entrar em guerra? Não. Mas ele vai ter acesso a muito leite condensado. Isso vai ser bom pra doceria. Eu vou poder comprar uma arma? Não esquece isso, tá? No lugar você compra pano. É só o que a gente vai precisar pra passar pro presidente, pros filhos, pros vizinhos, pra mulher, pras mulheres, pros ministros. Ah, e o mais importante, amanhã você vai fazer essa tatuagem aqui. Já sei, não é pra fazer. Não, você pode fazer, mas no lugar de Moro, você coloca Collor. Tá bom, agora eu tenho que ir, porque temos muitas toalhas pra vender e a concorrência, ó, tá
grande. Ei, e o preço do gás? Ah, muito bom, ela é muito boa. É muito boa aqui. Ah, você tem mais? Então agora é esse aqui que a gente viu, hoje mais cedo eu já vi. Outro vídeo muito interessante que está circulando nas redes é o da Mari Raiol. Ela explica porque deixou de ser petista e passou a apoiar o Ciro. Pode rodar, diretor. Eunício, Renan Calheiros. E o que eu quero entender é por que para essas pessoas é muito mais fácil perdoar quem articulou o golpe, derrubou e por motivo muito torto, porque o Bolsonaro já fez coisas piores e até hoje não caiu. Por que para essas pessoas é mais fácil perdoar eles, como Alckmin, Temer, Eunício, Renan Calheiros e tipo, o Ciro é o traidor, é o pior de todos? É um questionamento. Então, eu tô com o Ciro por um coletivo, pelo um bem maior. E eu não vou no Lula justamente por causa do coletivo, porque eu acredito que o Brasil precisa que seja feito algo por ele, e não é o que o Lula está oferecendo. Ah, muito bom, muito bom. Eu tenho visto esses depoimentos por onde eu ando. Quer dizer, claro, a população brasileira está muito machucada, a política virou uma linguagem muito contraditória, e você tem muita gente angustiada para se livrar do Bolsonaro, e há uma certa burguesia que até de boa fé, não é? Pensa que a única tarefa é nos livrar do Bolsonaro, mas a tarefa é dupla. Nós temos que nos livrar do Bolsonaro, mas temos um país para governar. É preciso ter propostas, projetos para mudar, porque senão, meu irmão, vai acontecer tudo igual. Porque o Bolsonaro não desceu de Marte. Não é? Claro. E, Ciro, a gente tem que acreditar muito, ter muita fé, muita esperança na sabedoria popular. O povo sabe a hora que tem que se manifestar, não é agora, é na eleição. Eu costumo dizer sempre, a água do rio às vezes sobe e desce montanha, mas acaba no mar. É isso. Não tem jeito. Então a gente tem que ter esperança, fé, resistência, lutar, e quando achar que é pouco lutar mais, e achar que é pouco lutar mais, que a vitória virá, é questão de tempo. É nisso que eu creio, ao querer Deus, e quer que a todos nos governe.